Então, hoje a gente vai discutir sobre robots e o que é que são isso, né? O que é isso que está acontecendo e por que é que eu queria trazer essa discussão para hoje, tá? Então, essa é uma discussão introdutória, como eu falei. Tem muito mais coisa aqui por trás que eu não vou discutir. E, se possível, também vou querer apresentar aqui alguns dados, algumas estatísticas que a gente tem. Agora vai depender eu conseguir fazer isso aqui bonitinho, tá? Tá todo mundo vendo minha tela aí direitinho? Se tiver, sinaliza no chat e a gente segue adiante. Já vi um sim, vendo direitinho, oh, coisa boa. Yes! Pois vamos então, tá? O que é um robot, né? O que a gente está discutindo quando eu apresento aqui essa ideia de robot? Mecanismos automáticos para interação na web, e seja para análise, crawler, crawler é o processo de você cavar, né, alguma coisa, ou scrap, né, que é também varrer alguma coisa. Eles existem desde que a internet existe. Então, desde que a internet se deu por gente, você tinha pessoas que estavam desenvolvendo sistemas ou softwares que faziam essa busca, essa varredura em outros sites externos, tá? Isso é bem comum para engines de busca. Então, como é que o engine de busca acha o teu site? Vai bater no teu site, né? Ele tem várias formas de encontrar um site novo, seja porque alguém referencia esse site, seja porque você ativamente colocou esse site no engine de busca, ou seja porque ele descobriu de uma listagem de domínios que subiram, qualquer coisa do tipo, tá? Então, esses programas que fazem isso são conhecidos como robots ou bots, e eles existem desde que a internet começou. A gente sobrevive com eles desde o começo. E por causa dessa convivência que a gente tem, desde o começo a gente criou mecanismos para interação e para organização e tratamento desses bots, tá? Existem bots de diferentes categorias. Eu categorizei aqui muito mais numa aproximação moral, que é um good bot, tá? Um robô do bem. Esse robô do bem, esses são robôs que fazem esse parsing ou esse processamento da tua página web, teu site, teu domínio, tá? Mas seguindo uma lógica que é bondosa. Antes de ele varrer teu site em si, ele vai procurar por um arquivo específico ou vai fazer alguma coisa que ele respeita a sua vontade, tá? Então é nesse sentido que a gente tem a lógica de good bots, os robôs do bem. Esse arquivo especificamente, o robots.txt, tá? Eu vou falar sobre ele mais. E mesmo lendo o robots.txt, para ver se ele tem permissão ou não do teu site, ele ainda assim, em cada página, ele procura por uma meta tag chamada index, tá? Para identificar se ele pode ou não bater e indexar lá o teu site. Então, esse robô do bem é esse robô que respeita essas práticas ou esses padrões que a gente construiu na internet para dizer se um robô pode ou não consumir um determinado dado, tá? Já o robô do mal, o robô malvadão, ele vai varrer, tá? Ele não quer saber de nada, ele simplesmente varre. Os bons robôs, tipicamente, também, eles respeitam um crowd delay. Um crowd delay não, né? Mas eles respeitam um tempo de espera entre cada varrida. Já um robô do mal, ele costuma só fazer varreduras de tempos em tempos quando ele está tentando evitar algumas proteções que a gente tem. Mas um robô do mal não tem, ele simplesmente varre. Ele não consulta ninguém, ele não quer saber o que é que você configurou, o que é que você está apresentando para ele, tá? Então eu queria falar desses dois universos e um terceiro que está surgindo. E como é que a gente trabalha com isso. Aí quando eu falo a gente, pessoas que desenvolvem sites, tá? Então, ó, vamos começar falando de robôs do bem. Então, robôs do bem, eles operam lendo esse arquivo de robots.txt para procurar por permissão. Ah, eu posso varrer esse site? Não posso não varrer esse site? Tudo isso vai estar descrito nesse arquivo robots.txt. Ele tem uma lógica onde ele descreve um bloco de páginas para permitir ou negar e quais user agents estão associados a esse bloco. Então, por exemplo, nesse exemplo daí, a gente tem um user agent, Googlebot, onde ele está proibido de varrer a página / no Googlebot. Todos os demais user agents, inclusive o próprio Googlebot, estão permitidos aí para varrer a barra, tá? Então, nesse caso, você tem essa construção inicial. E se você quiser, você pode definir um sitemap, que é aquele arquivozinho que define a estrutura da página, tá? A descrição clássica de um robots.txt é essa, tá? E vocês podem pegar o guia da Google para vocês verem outras construções, principalmente que a Google respeita. Tudo que eu estou falando tá no robots.dev.site. Eu criei esse sitezinho aí só de referência. De base, você tem essa estrutura. No entanto, alguns crawlers
podem exigir outras podem aceitar outras diretivas, tá? Uma diretiva é essa como user agent ou disallow. User agent allow, tá? Então, essas diretivas, eles descrevem o que é que você consegue fazer. E alguns bots, eles trabalham com a diretiva, por exemplo, de crowd delay, que é uma diretiva que diz em quanto tempo um bot pode fazer uma requisição. Então, isso é uma das estratégias que você tem para poder aceitar bots, sejam eles agressivos ou não. No processo de varredura, tá? Um bot, por exemplo, quando ele tem permissão, ele bate naquela página, ele sabe que ele pode ler todo o resto e ele vai ficar lendo tipicamente é o que ele conseguir encontrar de links. Comercialmente, os bots de busca, eles operam dessa forma. Pega a raiz, vê o que ele consegue achar a partir dali, links, e marca aquelas outras páginas para varrer e assim sucessivamente, tá? Exceto, claro, se uma dessas páginas estiver indicada no robots para não ser lida. Páginas ou diretórios, ou domínios, o que for. Então, barrado, tá? Existe alguma lista de bots que são conhecidos. Na Deco, principalmente, a gente aceita os bots que são considerados como verificados pela Cloudflare. É uma lista de 126 bots, ela está acessível aqui, tá? Onde você pode ver diferentes tecnologias e diferentes sites e domínios e como eles trabalham. Então, o Googlebot, ele é esse user agent aqui, ele é utilizado para identificar bots em si e que os bots da Google que são para busca, tá? Mas você tem outros, por exemplo, o AdBots para o Ads Machine, né? O Chrome Lighthouse, que é para fazer a avaliação do PageSpeed, e tem uma lista completa aí de user agents que a Google trabalha aqui. O Facebook External Hit é um que às vezes o pessoal bloqueia o Facebook e não sabe as consequências disso, né? Mas o Facebook External Hit é o cara que o Facebook, toda vez que você compartilhar um link, ele vai varrer esse link, tá? Para pegar meta informação e colocar isso disponível lá na DM ou nos seus posts que você referenciou. E ele usa esse bot aí para fazer isso, tá? E ele é um bot, inclusive, que é bem agressivo. Eu vejo que ele tem uma taxa de acesso bem maior do que eu imaginaria na natureza desse tipo de sistema, tá? O BingBot, né, que é para o da Microsoft, para quem não conhece, o SEMrush, que é uma ferramenta de SEO e otimização e teste AB, e o Uptime aqui, que é um Uptime Bot. São alguns exemplos, mas é importante entender como cada ferramenta trabalha e o que, que ela traz aqui, tá certo? Bom, eu vou só fazer uma pausa aqui, porque o Binário está fazendo uma pergunta se alguém já fez um site map dinâmico. Então, é de interesse dele fazer esse site map dinâmico. A gente teve uma discussão sobre isso no DecoCamp, tá? E a gente pode fazer apontamento de alguns exemplos onde a gente faz isso. De certa forma, você pode ver um exemplo disso no nosso próprio proxy. Então, o sitemap do e-commerce, ele é gerado a partir de um proxy que a gente pega do sitemap do back-end do e-commerce. E lá a gente mostra como é a construção, por exemplo, de um sitemap que é dinâmico. Então, o que é que o sitemap faz? Ele vai retornar um XML, né? Ele retorna esse arquivo XML. Isso é uma das coisas que você pode fazer aqui na Deco, simplesmente criar esse sitemap dinâmico, tá? Então, dando prosseguimento aqui, e aí, Binário, eu posso tirar mais dúvidas depois sobre isso, mas é uma possibilidade sim, é uma coisa que a gente pode trazer para você, tá? Outra coisa que os bons bots respeitam é o index meta, tá? Então, se você botar aqui um meta com name de robots e definir o content como no index, boa parte dos bots do bem, boa parte não, os bots do bem não vão crawlear. Tem uma particularidade bem comum para quem já trabalha com bots, é esse nofollow. Às vezes você coloca isso também numa referência, numa tag lá no link, né, para você proibir seguir nessa caminho. Mas o nofollow é uma diretiva que é tipicamente só seguida pelo Googlebot, tá? Ele não é nada que é considerado comum para outros bots, beleza? Mas isso é como trabalham os bons bots, né? E como é que trabalham os bad bots? Eles não se importam, tá? Não tem respeito por robots, não tem respeito por noindex, não tem respeito por meta, eles simplesmente varrem. E quem são esses bad bots? Então a gente tem uma categoria de alguns bots que costumam fazer isso e por motivos diversos, tá? Às vezes, por exemplo, você cria um robô para fazer uma varredura para testar o teu site. Eu vou pedir desculpas se estiver vazando o som aqui, tá, gente? Mas eu estou tentando
ou infelizmente, condições aqui do jogo. Então, eles não se importam. Eles vão, em geral, hackear o teu user agent, ou eles vão rodar em clouds públicas diversas para bater no teu site, inclusive para tentar fugir de algumas barreiras que a gente faz. Então, tudo isso é como eles operam. Então, esses bots podem ser, por exemplo, ou uma empresa mais silenciosa, ou então alguém querendo fazer um trabalho acadêmico e fazer varredura em massa, alguém querendo capturar dados, por exemplo, para pegar promoções no teu site ou alguma coisa do tipo, ou alguém batendo para ver se você tem alguma falha de segurança. Então, bots de ataque são bem comuns. Inclusive, tem um bot de ataque que eu respeito muito ele, porque ele é um cara que manda muito tráfego, e tráfego comum, assim, que a gente considera usual, né, de usuários, é comum de usuários fazerem. Mas no meio desse tráfego, a cada 1000 requests, a cada 10.000 requests às vezes, eles mandam um ataque que a gente sabe que tem algumas coisas maliciosas. Um ataque que é muito comum a gente receber, por exemplo, é no cabeçalho do header do user agent, o cara mandar uma informação que, se interpretada, pode executar código. Se interpretada erroneamente, né? Então, é uma injeção de script, por exemplo, via cabeçalho desse header. Então, eles não se importam, tá? Esse é um tipo de ataque que a Deco trata, tá? O robots em si tem toda a permissão do cliente, a agência, desenvolvedor e a própria Deco de meter a mão ali naquele arquivo e configurar. Lá na sua página static/robots.txt, a gente está vendo lá tem esse arquivo que a Google interpreta, tá? E bem como você pode configurar o NoIndex lá no teu site. Mas aqui, nesses Bedbots, não tem muito o que fazer do ponto de vista de quem está desenvolvendo o site. É a infra que cuida disso. No nosso caso, especificamente, é quem distribui o conteúdo, né? Então, na nossa CDN, que nesse caso é a Cloudflare, a gente coloca algumas regras. Então, costumeiramente, a gente tem rituais para ficar acompanhando o tráfego de sites e entender algumas coisas que podem estar fora do controle e que são de origem maliciosa, tá? Sejam ataques ou seja alguma coisa do tipo. E aí é típico a gente, por exemplo, banir ICNs inteiras, né? Redes inteiras que são tipicamente maliciosas. Eventualmente a gente também já baniu um país. Aí, por banir, entenda, né? Quando alguém daquele país entrar, ele vai ser desafiado com um challenge para verificar se é humano, para poder continuar usando o site. Mas sim, a gente dá uma tailorada aí, umas especificidades para fazer esses bans também não serem muito agressivos. E outro comum é rate limits, tá? A gente barrar por um certo rate limit. Então, a partir de tantos acessos por segundo que você faça no site, passar desse limite, a gente faz, opa, não pode não, tá? E barrar, inclusive, rotas específicas, tá? E aí eu queria trazer uma nova categoria, uma discussão mais ampla, que é importante a gente ter ciência do ponto de vista, a gente, né, que está trabalhando com desenvolvimento web, do que é que está surgindo, tá? Então, esse que está surgindo são os AI bots, o que é irônico porque todas essas imagens aí foram geradas por AI. Mas os bots de AI estão se tornando uma febre. Eles já eram uma febre há algum tempo, tá? Mas estão cada vez mais escalando para isso. O que é que está acontecendo? Bot, uma AI para ser eficiente, precisa ter muito dado. E para ter muito dado, uma das maneiras de você pegar isso é da internet. E você tem acesso, hoje em dia, a máquinas e a serviços de crawler que são bem agressivos para puxar justamente esse tipo de dado. O ChatGPT em si, né, ele teve toda a Azure da Microsoft à disposição para fazer essa varredura. Mas não é raro alguém que queira bancar, e principalmente quem tem infra, bancar para poder crawlar os dados em si. Outro cara que foi bem agressivo e bateu na nossa infraestrutura há um tempo atrás foi o Cloudbot da Anthropomorphic. Anthropomorphic, eu nunca lembro o nome direito da empresa. Essa galera, em sites, por exemplo, eles estavam consumindo quase que a quantidade de requests somada de todos os outros tipos de request. Então, 50% dos requests estavam vindo do Cloudbot. E o Cloudbot, ele respeita o robots, tá? Esses robots que estão surgindo, eles não necessariamente são maliciosos por natureza. Mas o que é que aconteceu, né? A gente se acostumou com a abertura de bots. Porque o maior tráfego em si incidente é a Google. Não existe muita competição de search, no sentido de que a Google, como ela domina esse mercado, você não vê um investimento em crawlers
para a geração de uma nova web. Mas o que é que está acontecendo, né? A AI, como ela está passando o que o Search trouxe, né? A AI é o novo Search, no sentido de revolução da internet, do que a gente viveu, do que eu vivi na década de 90, né? A AI é a nova revolução aí dessa geração, que traz essa mudança da maneira da internet atuar ou se organizar. E aí, por exemplo, como a AI está se tornando um elemento competitivo, e hoje, como você tem muitos players ao mesmo tempo no mercado atuando, você tem um crescimento aí de bots. E aí uma das ações que a Deco está fazendo, e aí a gente está querendo trazer isso para você, é restringir robots, tá? Nós vamos advogar agora por um robots que é restritivo e permissível por padrão e permissível para alguns bots específicos. Isso é para evitar surpresas, tá? Como esses bots estão surgindo, então a gente, por exemplo, controlou via infraestrutura o CloudBot, mas eventualmente pode surgir um novo bot que vai varrer teu site e ser verificado. E aí você não tem muito o que fazer, porque esse bot é válido, tá? Claro, a gente também está ajustando as regras de CDN, seja por Cloudflare ou seja por alguma coisa dessa natureza, para poder impedir que, enfim, alguém tome alguma porrada aí agressiva. Então, pessoal, essa era uma introdução que eu queria fazer aqui sobre robots em si. Então, notem que eu nem dei detalhes muito como é que opera o arquivo, mas eu queria muito trazer para vocês essa realidade conceitual que a gente está passando e como é que a infraestrutura está sendo afetada por isso. Eu queria muito ouvir do chat se alguém tem alguma coisa para trazer, para acrescentar discussão ou para eu ter curiosidade. Eu queria muito mostrar a nossa infra, mas eu também quero e respeito, né, os dados aí dos clientes. Então, mas se alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer, por favor, pode ficar à vontade aí no chat, senão eu vou passar aqui para o próximo tema. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Porra, filmaço. Tem dois tipos de pessoas que amam ou não gostam de Odisseia no Espaço. Esses robots conseguem derrubar um site? Não. Tipicamente, é assim, deixa eu fazer uma ressalva. A gente já recebeu, para receber e recebe, né, na verdade, ataques para maliciosos que tem muito uma cara de derrubar, de denial of service. Tem dois tipos de ataque, né, que tem o ataque de procurar uma brecha e escalar vulnerabilidade, escalar privilégio, que é, por exemplo, esses ataques de headers que eu falei. Eles mandam headers que são inválidos e buscam que, com esse header inválido, executar um código malicioso no teu site. Aí isso é para tentar ganhar controle e para você ver, usar esse site para fazer alguma coisa maliciosa. Eles miram principalmente PHP, que é conhecida por ter alguns problemas de vulnerabilidade, tá? Então essa natureza de site, esse tipo de ataque, em geral, uma máquina fazendo uma quantidade massiva de dados e a gente tipicamente derruba ou impede que ele escale a quantidade de requests que faz. Então não tem como esse robô daí, por exemplo, escalar demais e derrubar a infra porque está consumindo muito recurso. Agora, existem também ataques distribuídos, né? Que a galera contrata, por exemplo, vários servidores de certos países ou regiões e aí vai em massa atacar teu site. Aí nisso a gente conta com a ajuda da Cloudflare. A Cloudflare em si, ela detecta quando você tem um tipo de ataque malicioso distribuído em massa, tá? Mas de origem maliciosa. Tem algumas coisas que ajudam a dizer isso. Então, muita concentração num país só, concentração num SN só, mas distribuindo em vários IPs. O tipo de natureza do pedido ser muito repetido. Aí é muito difícil a Cloudflare, por exemplo, detectar um ataque distribuído dessa natureza e não barrar parte disso, tá? A gente, inclusive, recebeu um ataque recente da natureza de 2 milhões de requests, assim, em poucos segundos. Acho que foram 2 minutos. E desses, desculpa, 3 milhões não, foram 1 milhão e 200 requests em 2 minutos. Durante esse 1 milhão e 200 requests em 2 minutos, quando a gente atingiu 400 requests por 400 mil requests, a Cloudflare conseguiu atuar para barrar o resto. E aí já estava todo mundo barrado e o ataque foi mitigado. E aí, acho que praticamente ninguém seguiu. A gente teve uma janela de 30 segundos, onde nenhum request chegou em parte das nossas infras e depois voltou. E nem é que não chegou, tá? Mas ele teve um gargalo ali, mas desalocou.
mas liberou, tá certo? Mais perguntas, gente? Por que ainda se usa tanto PHP? Porque PHP construiu a internet. Então é natural que ela tenha ainda muito impulso. Mas aí vamos seguir adiante.